Idade ao livro de Urântia. Ah, começou a gravar agora, né? Começou, vamos lá, boa noite. Então, boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez Ruth, aqui 17 de nos nossos estudos, abril, nossos e é estudos dito que espiritualistas, para falar sobre o livro de Urântia, continuando a vida de Jesus, né? Que ele está na sua adolescência, né? Dos 15 anos em diante, quando ele já tem a responsabilidade de cuidar da família, né? Porque José já tinha partido. E vamos dar continuidade. Somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 2 de maio de 2024. Vamos à oração inicial, meu povo? Vamos lá. Vamos lá. Se a gatinha deixar, né, eu começo a fazer a oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir humildemente a presença dos nossos mentores. Vamos iniciar a reunião com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz e a esperança. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Vamos lá, dando continuidade. Jesus nunca atuou tanto como um pai como atuou com Ruth. Que realmente ali ele teve uma experiência quase idêntica à de um pai. Que ele criou da menina desde bebê. Eu imagino que o parto foi feito por Jesus ou com o auxílio de Jesus, a presença ali em algum momento, né? Eles têm que, no fim das contas, vender uma parte da propriedade que eles têm. Nessa dificuldade, Jesus começa a assumir a educação da família e ele tenta ensinar os seus irmãos e a Maria a rezarem de um modo sincero e pessoal, com a palavra deles. Só que eles não conseguem. Aí na primeira tentativa de Jesus de ajudar eles, Jesus joga algumas palavras para eles complementarem. Isso dá certo por um tempo, até que essas complementações eles decoram e começam a repetir. Então ele tenta ensinar uma oração espontânea. Eles não entendem até o ponto que ele fala, olha, eu decidi realmente que não dá para exigir isso deles. Então ele escreveu em uma tábua branca e a carvão o Pai Nosso. O Pai Nosso de Jesus é ligeiramente diferente do Pai Nosso que a gente usa hoje, mas a base é a mesma. E até hoje, de verdade, a gente não aprendeu a rezar, né? Porque os nossos
Nossas rezas são, as orações são essas, né? As orações, a menos um ou outro que faz alguma oração pessoal, né? Jesus fica um pouco confuso nessas reflexões que ele tem, né? Dos problemas, porque agora entraram outros problemas, porque ele, além da missão na Terra que ele tem, ele vê que a família dele precisa dele de modo imediato. E ele acaba chegando à conclusão de que a missão dele tem que ser postergada, porque naquele momento o mais importante era cuidar da família dele. Então ele acaba tomando essa decisão de esperar um pouco, não começar realmente a missão dele. Ali ele acha, entre os estudos dele, um dito. Ele estava tentando classificar que nome ou que tipo de mestre ele iria ser no trabalho público. E aí que ele acha num livro essa expressão, filho do homem. Livro de Enoque. Exatamente, no livro de Enoque. Enquanto repassava todas essas questões na sua mente, ele encontrou na biblioteca na sinagoga em Nazaré, entre os livros apocalípticos que havia estudado, esse manuscrito chamado o livro de Enoque. E embora estivesse certo de que não tinha sido escrito por Enoque de outrora, o livro o deixou bastante intrigado. E ele o leu e releu muitas vezes. Havia uma passagem que particularmente o impressionava, uma passagem na qual esse termo, filho do homem, aparecia. E o escritor desse chamado livro de Enoque contava sobre o filho do homem, descrevendo o trabalho que ele faria na terra, explicando que esse filho do homem, antes de descer à terra, para trazer a salvação à humanidade, havia percorrido as cortes da glória dos céus com o seu Pai, o Pai de todos, e que ele tinha dado as costas a toda essa grandeza e glória para descer à terra e proclamar a salvação aos mortais necessitados. Muito mais condizente com qualquer missão ou messias judeu que ele encontrar em outros escritos. À medida que Jesus lia essas passagens, entendendo muito bem a grande parte do misticismo oriental que estava sendo mesclado a esses ensinamentos, que era equivocada, ele respondia no seu coração e reconhecia à sua mente que de todas as predições messiânicas das escrituras hebreus e de todas as teorias sobre o libertador judeu, nenhuma estava tão próxima da verdade quanto aquela história, relegada a um segundo plano nesse livro de Enoque, apenas parcialmente acreditada. E então ali mesmo ele decidiu adotar Filho do Homem como seu título inaugural. E isso foi feito por ele quando, subsequentemente, começou o seu trabalho público. Jesus possuía uma inequívoca capacidade de reconhecer a verdade e jamais hesitou em abraçar a verdade, não importa de que fonte ela emanasse. Isso daqui é um lembrete para a gente. O ser humano tem uma mente muito quadrada. A gente muitas vezes qualifica a verdade baseado na capa. Então, se a capa é o judaísmo, a gente qualifica o judaísmo inteiro. A gente não vai nas minúcias buscar as verdades. Jesus, imagine, apesar de toda esse engessamento nos métodos judaicos, toda a religião de Jesus foi baseada nos ensinamentos dos profetas. Então ele conseguia achar as coisas boas ali no meio e conseguiu reavivar essas coisas de um modo diferente, a ponto que elas mesmas fizessem com que crescessem outros valores dentro dessa semente. E a gente precisa ter a mente aberta, independente da capa de qualquer ideal ou qualquer religião, estudar de modo sincero e tentar achar as verdades contidas em cada uma delas. Os propósitos, os valores. Isso Jesus fez muito bem, não só na sua vida, quanto fez quando também estava em viagem mais para frente, que a gente vai ver, com Ganide na Biblioteca de Alexandria, que tinha livros de diversas partes do mundo, onde ele e Ganide fizeram estudos de cada religião do mundo naquela época, e separando o que realmente era verdadeiro e belo em cada uma delas. Jesus também entendeu que ele tinha que ser visto como uma pessoa mais comum, então ele falou, olha, não vou mais ficar me mostrando tanto, aparecendo tanto, e ele começa a falar menos de coisas incomuns, tanto com a mãe dele, com os irmãos dele, quanto com os parentes. Ele acabou virando realmente uma pessoa simples
os reveladores falam simples, com cargas sociais pesadas, pobre, porque a família realmente nessa época passava necessidade, e mesmo assim ele encarava todas essas dificuldades com valentia. E ele fala que esse é o eterno exemplo para todos os cidadãos do universo, de que independente da situação que você esteja, você haja com valentia e certeza de que tudo vai ser melhor, tudo vai dar certo. Nessas dívidas que ele tinha, ele começou a ter problemas em pagar impostos. E um coletor de impostos chegou a ameaçar tomar a harpa dele. E ele, para se livrar disso, ele resolveu, acho que ele vendeu a harpa, e ele ficou muito sentido de repente perder as escrituras. Você lembra aquelas escrituras em grego que ele tinha ganhado? Que aquilo na época valia uma fortuna. E ele resolveu doar as escrituras à Biblioteca de Nazaré como ele fala, um reconhecimento ao pai da maturidade dele. Imagina, aquilo valendo um tremendo dinheiro, ele na necessidade, ele doou aquelas escrituras, né? Ele tenta ir a Herodes buscar uma indenização pela morte do pai dele. De verdade, ele tenta ir primeiro a um pagador que estava gerenciando as obras que o pai dele estava envolto, e viu que existia um residual para pagar para ele, só que ele achava esse residual muito pequeno, era quase nada, era uma quantia irrisória. E aí ele resolve contestar isso com Herodes. Tem uma sessão com Herodes, e Herodes, ao contrário, fala que realmente não era devido nada, ou seja, nem essa soma irrisória. Tira a soma irrisória, falou, não devo nada, porque na época que seu pai estava trabalhando aqui, a gente não devia nada para ele. E Jesus fica indignado com isso, e até por isso os problemas que ele teve com Herodes depois, chamava de aquela raposa, ele chamava Herodes de aquela raposa, porque da indignação dele que ele teve nesse episódio, né? E por ele estar extremamente ocupado com todos os afazeres de casa, que eram pesados, ele começou a se privar de ter contato com as caravanas. Então a vida dele ficou realmente mais comum e bem pesada, como basicamente um pai de casa. Tem uma coisa que fala no livro de Urântia que é magnífico. Você fala assim, Jesus teve filho? Bom, existe a linhagem que fala que teve, existe a linhagem que fala que não. O livro de Urântia fala que não. Mas ele fala que o período de tempo onde Jesus atuou como pai de família foi maior do que José. José foi menos pai da família de Jesus do que Jesus foi. E isso me abre alguns precedentes. O livro não fala, por exemplo, que a morte de José foi premeditada. Mas imagina, Jesus só teve a experiência de ser pai de família e tendo que lidar com a mãe dele quase como uma esposa, realmente, porque tinha uns acordos, né, de família, por conta da morte de José. Então, poxa, foi muito bem, acabou sendo um mal que veio para bem, para a missão dele, né? E sempre é dito no livro de Urântia que não duvide nunca que Jesus experimentou todas as experiências que qualquer ser humano experimentou. E ele sabe, porque ele viveu as coisas que a gente viveu. Então, esqueça a coisa de que ele não foi pai de família, ele foi um tremendo pai de família. Mas sem ter sido pai sem ter sido pai biológico. Ele não podia ter uma ordem de geração. Ele não podia deixar descendentes. Não era relação sexual, ele podia deixar, um dos mandatos era não deixar descendentes nem escritos. Emmanuel, antes que ele visse, deu a instrução para ele de não deixar descendentes nem algo escrito que pudesse ser idolatrado. A família dele seria idolatrada, com certeza. E também algum escrito, tanto que depois Jesus acabou destruindo todas as tábuas que ele escreveu algo, né? Tanto que o Santo Sudário é um mistério, é verdade ou não é? Ele é contra a verdade que o livro de Urântia fala, mas será? Né? A gente não sabe. Então o livro de Urântia está cheio dessas coisas.
E é nesse 15º ano que Jesus faz o primeiro sermão público numa sinagoga, sermão formal. E como aqui Jesus se torna um adulto, aqui acaba a nossa primeira apresentação. A gente vai ter na próxima, na parte 2. É dali para frente. Obrigado. Eu ficaria horas, horas Muito e bom, né? horas e Muito bom, horas muito e bom. horas ouvindo falar sobre a vida de Jesus Cristo. Como isso me faz bem, me Ele faz conforta. muito bem. E como eu gostaria de saber qual é o Pai Nosso que ele deixou escrito, né? Pois Diferente do que é, a gente aprendeu na igreja católica, já diferente do que a gente aprendeu mesmo nas igrejas evangélicas, né? Queria Eu acho que saber. muito parecido, tio Ney. O que eu entendi ali, Não, deve ser parecido, sim, mas é, assim, deve ter palavras, né, que não. não se Eu torne não sei se você, assim eu não sei se você prestou, repetitiva. ó, não sei se você prestou atenção na parte que ele fala, que ele tentou ensinar que as pessoas rezassem de acordo com o que elas sentiam, e eles não conseguiam. isso mesmo. E aí ele deixou um Pai Nosso, que era a maneira que ele conseguiu chegar mais perto de já o que eles queriam. Ou seja, o que ele, Uhum. acho que ali onde o ensinamento dele era rezem, Não importa, peçam, né? Mas de do coração. coração, e as É, pessoas não conseguiam no final. E aí acabou ficando uma coisa mundial, global, como a gente vê hoje, Sim. né? Mas na começou. verdade Não precisa não é essa script, prece. não precisa script, É, mas como as pessoas Não. não conseguiam, ele deixou uma oração. É, Exatamente. e que provavelmente talvez não seja como essa ou parecida, né? A tradução aí também vai mudando. Eu Sim, entendi o que você quis dizer. Mas, uhum. enfim, não era essa prece que ele queria deixar de jeito nenhum. Ele queria que as Não, eu pessoas. queria deixar que a pessoa falasse do coração, né? É, Realmente estava necessitando, pedindo, agradecendo, né? Mas virou uma coisa mecânica. Você, toda vez que vai na igreja, copia, né? Ou ora aquilo que é mecânico. Mas, muito bom. né? E continua, Tiana. aí eu ficaria horas e horas e horas e horas e horas assistindo essa palestra sobre a vida de Jesus Cristo, sua infância, sua adolescência. É, quando ele fez 15 anos, a gente viu que aí começou a luta financeira da família, porque o pai já não estava mais e ele teve que assumir a família, né? E naquele ano nasceu a irmã dele, a irmãzinha Ruth, que eles falam que ele foi o pai dela, o pai da Ruth. É, É, e aí é quando ele tenta, né, que o Wilber falou, fazer com que a família rezasse de forma espontânea. E não conseguindo, aí ele deixou o Pai Nosso. Eu prestei atenção porque o que ele disse que foi assim, que em meio ao engessamento da cultura judaica, né, Hum, Jesus se encontrou como o Filho do Homem. E falou também que ele não teve filhos, porque era a ordem não deixar herdeiros e não deixar escritos. Cristo. Mas ele exerceu a função de pai mais tempo do que o pai dele, José. Ou seja, ele foi pai. hum. Ele com foi certeza. pai. Não, e é Ai, interessante também ele falar que ele quebrou as tábuas, né? Realmente não era para deixar nada, para não ter idolatria, né? Como ele exato. É, falou, com certeza a família de Jesus seria idolatrada, né? Não era, a ordem era essa, não era para deixar nada escrito e não era para deixar descendentes. Isso. Maravilhoso, maravilhoso. Ansiosa pela parte 2. Hum. Só que agora a gente vai voltar para o começo do livro, né?
Vamos continuar a vida de Jesus em diante, Nossa, vai. Depois tão eu volto para o começo. bacana, tão bacana. Nossa, tá maravilhosa. Vocês não querem ver o livro Porque- durante, mas- vocês querem ver Não, só a não, Joana. a gente aquele- termina a vida A de história de Jesus e Jesus é volta. muito mais interessante. Volta lá para o começo, porque aquele começo é muito cheio de palavras, né, que a gente não entende, né? É uma introdução muito, Sim. muito forte, né? E hoje, se vocês me derem licença, eu gostaria de terminar a reunião com a prece da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco. Por favor. Pode Por favor. ser? Vamos a ela, vamos lá. Tá bom. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos, para os que te contemplam a beleza e se iluminam amor, diante da generosa e majestosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos por eles eu rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, após a lida, com alegria incontida hão de enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem falar, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que teu reino um dia hão de pronunciar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não falam nem de noite nem de dia? Deixe-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino um dia o teu nome hão de pronunciar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que acenam a deuses, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que configuram, nestes traços, como estrelas fulgindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivem mutilados, trôpegos, aleijados. Deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que um dia, em teu reino, hão a bailar, em transportes sublimes, outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigado, Senhor, pelo meu teto, que me leva a abrigar, um teto amigo onde eu posso aconchegar. Mas se eu não tiver sequer um lar, eu direi: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu te conheci e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. E assim, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Muito Obrigado, Senhor. obrigada. Assim seja. Amém. Amém. Até a próxima, Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.